Ultrapassagem no movimento uniforme. Vou ensinar você a fazer isso aqui de um jeito muito fácil. Primeiro, eu vou te explicar o que é uma ultrapassagem. Você sabe que é um carro passar o outro, mas em termos da física. E aí no finalzinho, no começo pode parecer complicado, mas no finalzinho eu vou colocar uma equação e você vai ver exatamente o que você tem que fazer. E você vai ver que é bem simples. Então aqui eu tenho dois automóveis, eu tenho o A e o B, e é óbvio, né, Ferinhas? Se o B vai ultrapassar o B ele tem que ter uma velocidade maior do que o A, né? Isso daí você sabe. Mas agora, para acontecer uma ultrapassagem, a gente sabe que o comprimento dos carros eles têm que ser levados em conta. Você já foi na estrada aí, você viu que para ultrapassar um caminhãozinho e um caminhãozão, demora mais tempo, caminhãozão, você tem que percorrer uma distância maior. Então aqui nós vamos simbolizar o comprimento deles, eu vou colocar como sendo o x. O comprimento do B é o xb e o comprimento do A é o xa. Mas eu ainda tenho um probleminha. Imagina que os dois carros estão vindo aqui assim. Você não pode emparelhar e virar o volante, porque vai bater um no outro. Você precisa emparelhar, você precisa sair na frente dele, aí você tem espaço para entrar. Então nós vamos pegar um ponto fixo aqui, que é o farol do carro. Nós vamos pegar um ponto fixo que é o farol do carro. Esse ponto eu vou colocar aqui na frente, então nós vamos ter esse ponto e eu vou olhar para esse ponto andando. Eu não vou olhar o carro andando, eu vou olhar esse ponto aqui andando. Show de bola, show de bola. Então vamos ver a quantidade de espaço que esse pontinho precisa andar. Ele está aqui, 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 aqui. Para acontecer a ultrapassagem, o que vai acontecer? O início é quando a parte da frente do carro fica de ladinho aqui com a parte de trás do caminhão, por exemplo. Aí o caminhão anda um pouquinho, o carro já aparece um pouco aqui do lado. Aí o caminhão anda mais um pouquinho, o carro já joga a frente dele aqui um pouquinho para frente. Aí o caminhão anda mais um pouquinho. Aí eu termino a ultrapassagem quando eu inverto isso. A parte de trás do carro alinha com a parte da frente do caminhão. Então, o que eu enxergo para esse pontinho laranja, olha aí para a direita, ó, que ele saiu daqui, veio andando, 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 andando e percorreu toda essa distância. Agora vamos olhar quanto que o caminhão percorreu para a ultrapassagem. Ele estava aqui, o pontinho, eu peguei o farol do caminhão, e o farol do caminhão ele veio andando até chegar aqui. Então essas distâncias elas são distâncias diferentes. Legal, legal? Essas distâncias elas são distâncias diferentes. Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui qual é o nome dessas distâncias. Essa distância aqui é o tamanho do caminhão, então ela vai ser chamada de xa. Essa distância, outra distância aqui na outra pontinha, é o tamanho do carro, então nós vamos chamar ela de xb. Aí, quando a gente olha essa distância aqui entre os dois percorreram essa distância. Então, eu simplesmente vou chamar isso aqui de d. Show de bola? Essa distância entre o xa e o xb eu vou chamar de d. Agora, vamos montar a equação da velocidade para cada um dos dois. Lembrando que essa ultrapassagem ela aconteceu ao mesmo tempo. Então, o que o VA fez? Eu vou colocar VA igual a ΔS por ΔT, porque eles estão com velocidade constante. Então, ΔS por ΔT, espaço por tempo. Qual que foi o espaço percorrido pelo A? O A saiu daqui, anda D. Ele só andou D. Então, a velocidade do A é D dividido por T. Coloquei T, se colocar ΔT, dá na mesma, esse rolê aí. Agora, vamos montar a equação do B. Vai ficar aqui, o VB ele andou a distância xa, depois ele andou a distância d, e depois ele ainda andou a distância xb. É óbvio, quem vai ultrapassar vai andar mais. Então, o VB ele andou xa mais a distância d mais a distância xb, nesse mesmo intervalo de tempo aqui. Nesse mesmo intervalo de tempo. Então, agora o que nós vamos fazer? Deixa eu pegar uma outra folha aqui e eu vou colocar assim, ó, vamos copiar. VA igual a distância D dividido pelo tempo. O VB ele vai ser o XA mais o D mais o XB, todos dividindo pelo tempo. Quando eu divido por um tempo só, por uma coisa só, eu posso separar a fração dividindo todos eles. Então, olha que legal. Quando eu separar a fração, vai ficar XA por T mais o D por T mais o XB por T. Calma, tá medonho, mas vai ficar bonito. Nós vamos chegar no grande finale. Olha o que eu estou enxergando aqui. D dividido por T é a mesma coisa que o VA. Então, eu vou fazer essa substituição. Perceba o que vai acontecer. VB é igual a XA por T mais VA.
E aí eu vou somar de novo aqui o xb dividido pelo t. Vou pegar esse VA e jogar ele para cá subtraindo. Então vai ficar VB menos o VA, que é igual a XA mais XB sobre T. Como os dois estão dividindo pelo T, agora eu vou voltar e vou juntar os dois. Então vai ficar XA mais XB dividido pelo tempo. Show de bola! É isso daqui que nós vamos fazer, é isso aqui que nós vamos chegar. Perceba que eu tenho VB menos VA. Isso aqui ele também pode ser chamado de velocidade relativa da ultrapassagem. Quando os dois carros, os dois corpos, eles estão no mesmo sentido, a ultrapassagem demora para acontecer. Então eu vou subtrair as velocidades. Quando eu tenho os dois no mesmo sentido, assim, ó, vrau, a ultrapassagem acontece muito rápido. Então eu vou somar as velocidades. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa fórmula e eu vou escrever ela de um jeito mais bonitinho para ficar mais simples para a gente. A fórmula vai ser assim, ó. Você vai colocar a velocidade de um menos o do outro. Aqui eu usei no exemplo A e B, mas agora eu vou colocar 1 e 2, firmeza? Vamos trocar. Então eu vou colocar assim, ó, V1 menos o V2 é igual. No lugar do ΔS, você vai colocar a soma dos comprimentos. Você vai esquecer a distância que eles andaram. Então vai ser sempre a soma dos comprimentos. E aí você vai simplesmente dividir isso aqui pelo tempo. Isso quando eles estiverem no mesmo sentido. Então, você vai fazer a velocidade do maior menos a velocidade do menor, vai somar os comprimentos no lugar do ΔS e dividir pelo tempo. Então, isso vai acontecer quando eles estiverem no mesmo sentido. Agora, quando eles estiverem em sentidos opostos, um para a direita e um para a esquerda, o que aconteceria nessa equação? Eu ia fazer a mesma explicação e a mesma conta, só que eu começaria com o sinal de menos. Então, no final, ele ficaria com o sinal de mais. Então, quando for sentidos opostos, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que com as velocidades aqui somadas. Então, deixa eu copiar esse negócio aqui, copiar, vou colocar aqui, colar. Beleza? Só que aí eu vou colocar um sinalzinho de mais aqui. Legal, legal? Então, essa é a tela que você tem que dar o print. Essa é a tela que você tem que dar o print para você fazer os exercícios. ΔS é a soma dos comprimentos, o tempo é o tempo, suave. Mesmo sentido subtrai, porque demora mais, então tem menos velocidade. Sentidos opostos é mais rápido, então você soma, porque tem mais velocidade. Firmeza? Então, mais devagar, quando ele for menos rápido, você põe o sinal de menos. Quando ele for mais rápido, você põe o sinal de mais. Vamos fazer um exemplo aqui? Peguei um exercício difícil, que é um exercício da Unesp, só que você vai ver que usando essa regrinha, ele vai ficar muito fácil. Então ele fala, em uma viagem de carro com sua família, um garoto colocou em prática o que havia aprendido nas aulas de física. Não tente fazer isso em casa, que é perigoso. Quando seu pai ultrapassou um caminhão em um trecho reto da estrada, ele calculou a velocidade do caminhão. Ei, menino doido. Ultrapassado utilizando um cronômetro. Então tá aqui a velocidade, o comprimento do caminhão, 30 metros. A gente tem que levar em consideração isso. O garoto acionou o cronômetro quando seu pai alinhou a frente do carro com a traseira do caminhão, aquilo que eu expliquei, alinha a parte da frente com a de trás. E o desligou no instante que a ultrapassagem terminou, que é quando inverte. Você alinha a frente do caminhão com a parte de trás do carro. Show de bola? Com a traseira do carro ainda alinhada à frente do caminhão. Olha que da hora. Obtendo 8,5 segundos para o tempo de ultrapassagem. Em seguida, considerando a informação contida na figura, sabendo que o comprimento do carro era de 4 metros, e que a velocidade do carro permaneceu constante, igual a 30 metros por segundo, ele calculou a velocidade média do caminhão. E ele quer saber qual que é a velocidade média do caminhão. Olha que tranquilo, ó. A velocidade vai ser a velocidade do carro menos a velocidade do caminhão. É óbvio, eu tenho que fazer a maior menos a menor, e eu coloquei o sinal de menos porque eles estão no mesmo sentido. No lugar do espaço, eu vou colocar a soma dos comprimentos. Caminhão que vale 30, carro que vale 4. E aí o tempo vale 8,5 segundos, que é o que ele cronometrou. A velocidade do carro vale 30, menos a velocidade do caminhão. Isso aqui vai dar 34 dividido por 8,5. Se você fizer essa continha 34 por 8,5, você vai achar exatamente 4. Então vai ficar 30 menos a velocidade do caminhão, que é igual a 4. Vou jogar esse 4 para a esquerda subtraindo, então vai ficar 30 menos 4, que é igual à velocidade do caminhão. 30 menos 4 a gente sabe que é 26. Olha que louco!
Um exercício mó grandão, fala coisa pra caramba e era bem simples de fazer. É só você seguir a regrinha e já era. Alternativa D de Dragon Ball. Agora não sai não, não sai não. Vamos fazer um que tem sentidos opostos. Então aqui, mesmo sentido eu subtrair, nos sentidos opostos a gente vai somar. Um trem percorre uma via no sentido norte-sul. Seu comprimento é 100 metros e sua velocidade 72 km por hora. Um outro trem percorre uma via paralela no sentido sul-norte, ou seja, sentidos opostos, norte-sul, sul-norte. Também com a velocidade de 72 km por hora, que a gente já sabe que tem que converter para 20 metros por segundo. Para metros por segundo, vai dar 20. Considere o instante t igual a zero, aquele que os trens estão com as frentes na mesma posição. Então ele está alinhado. O tempo que o segundo trem leva para ultrapassar totalmente o primeiro é de 6 segundos. O comprimento do segundo trem é. Então, o que nós vamos fazer? Ele deu o comprimento de um trem, mas não falou do outro. Como eles estão em sentidos opostos, o que eu vou fazer é somar as velocidades. Então, a gente já sabe que 72 km por hora não vai dar certo porque o exercício tem resposta em metro. Então, eu vou dividir por 3,6 e encontrar os 20 metros por segundo. Então, agora eu vou somar as velocidades, então vai ficar 20 mais 20. No lugar do comprimento, eu vou somar os comprimentos. Então, vou colocar 100 mais x, que é o comprimento do outro aí. E ele fala que leva 6 segundos para acontecer essa ultrapassagem. Então, 20 mais 20 vai dar 40, que é igual a 100 mais x dividido por 6. Esse 6 está do lado dividindo, eu vou passar ele para cá multiplicando. 40 vezes 6 vai dar 240, que é igual a 100 mais x. Vou jogar o 100 para lá subtraindo, 240 menos 100 vai dar 140. Então, o comprimento desse segundo trem é de 140 metros. E aí, fácil ou difícil? O que você achou? Bem suave, né? Soma, subtrai, e aí eu pego a distância dos dois e já era. Isso que é o exercício de ultrapassagem. Agora, um detalhe, existe o tal exercício de travessia. O que é um exercício de travessia? É um carro passando um túnel, um carro passando uma ponte. Vai ser a mesma coisa, você vai somar os dois comprimentos. Mas o túnel e a ponte, eles estão parados. Então a velocidade vai ser sempre zero. Então você pega a velocidade do que está se mexendo, soma os comprimentos e divide pelo tempo. Só isso. Valeu!